Ora viva a todos! Este é o quarto de 17 episódios onde partilho, em traços gerais, o meu percurso como autora de livros para crianças. De forma a contextualizar a minha apetência para a área da literatura para crianças, no primeiro episódio falo um pouco acerca da minha infância e neste episódio, como nos episódios seguintes, falo do processo de criação de cada uma das histórias que já escrevi e editei. Passo agora a abordar a escrita do meu segundo livro, intitulado Orvalho. O processo de criação desta história foi muito calculado, pois eu acreditava que esta seria a estrutura aplicada aos livros futuros do projeto Sensibilizar, o que não aconteceu. Cada livro acabou por ser elaborado por meio de um processo de criação único, porém com determinados elementos estruturais comuns a todas as obras. Em 2016, quando fiz a pós-graduação em Educação Especial, senti-me motivada em prestar o meu contributo a esta área. Foi com a escrita do Orvalho que foi dado o primeiro passo do projeto Sensibilizar. Uma vez que a minha dissertação abordou a temática da deficiência auditiva, inclusão do surdo na sociedade, era assim o título, não foi difícil escolher a deficiência que o protagonista da história ia ser portador. A minha preparação para criar a personagem principal foi deveras revelador. Levou-me não só à descoberta do mundo dos surdos, como à descoberta dos meus medos e das minhas limitações mais rudimentares. Primeiramente fiz um levantamento de quantos surdos havia nos Açores e quais as associações ou entidades que lhes prestavam apoio. Depois fiz uma formação em língua gestual portuguesa, que tanto me encantou aquela formação, por ser tão movimentada aquela comunicação. Depois percebi que ainda eu não estava totalmente preparada para escrever a história daquela personagem, que ainda nem sequer existia. Eu sabia que precisava de ter uma experiência enquanto surda para poder sentir essa limitação. E por este motivo, num dia de manhã, tapei os meus ouvidos o melhor que pude e fui caminhar pelas ruas mais movimentadas de Angra do Heroísmo. Devo dizer que foi uma experiência terrível. Sem o sentido da audição, eu perdi a noção de onde eu estava. Eu olhava em toda a volta à procura de informação que só a audição me dava e não conseguia sair daquela angústia. Quando as pessoas passavam, caminhando por detrás de mim, eu assustava-me imenso. Sentia uma insegurança que era totalmente nova para mim. Continuei a percorrer as ruas, mas quanto mais eu andava, mais medo eu sentia. Eu atravessei uma passadeira e só pensava que eu ia ser atropelada, porque apesar de ver os carros, era como que a ausência de ouvi-los retirava-me a segurança de passar no caminho. Com o coração acelerado, resolvi voltar para casa. Só quando destapei os ouvidos é que consegui respirar profundamente. 1 ou 2 dias depois, comecei a estabelecer pontos que haviam de estar na história e tópicos de como ela poderia desenvolver. Com esta fase concluída, passei à escrita da narrativa.
Assim que a história ficou concluída, foram selecionadas as crianças e ilustradores. O workshop de ilustração foi desenvolvido por orientação da equipa de profissionais do Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo. Nesta tarde de trabalho com as crianças, primeiro foi lida e aprofundada a história. E a seguir, cada criança desenhou conforme a imaginação lhe indicou. Com as personagens feitas, passamos à parte da criação dos fundos. Com todo o processo de construção do livro concluída e devido ao lançamento público, era importante fazer com que o livro continuasse o seu propósito. Nas semanas seguintes, percorri as escolas básicas a apresentar às outras crianças que não tinham participado o que era o projeto Sensibilizar e oferecer um livro a cada escola por onde eu fui passando. Esta foi a forma que considerei mais execuível na transmissão da mensagem principal do Orvalho. Falar acerca da demanda do personagem principal e nos seus defeitos, apesar da sua surdez. Nestas apresentações eu ensinei às crianças o bom dia, boa tarde e boa noite na língua gestual portuguesa. E com o intuito de os fazer sentir o quão divertido é sermos todos diferentes uns dos outros. Cada um com limites diferentes e capacidades diferentes. Pouco depois, o livro Orvalho entrou para o Plano Regional de Leitura, como obra recomendada para o primeiro ciclo de escolaridade.